aqui para os sextos anos, beleza? A nossa matéria de hoje, a matéria que está disponível na plataforma, é sobre misturas. Substâncias, né? Substâncias simples e misturas. Misturas homogêneas e heterogêneas. Como essa matéria, essa disciplina já é um pouco mais complicada, eu decidi fazer um vídeo para tentar simplificar um pouco mais esse assunto para vocês. Né? Porque a gente vai acabar vendo alguns termos novos. Vamos dar uma olhadinha na tabela periódica, falar um pouquinho sobre elemento químico, para vocês conseguirem entender bem esse início dessa matéria, né? Semana que vem a gente continua com os métodos de separação das misturas. Aí não tem vídeo, aí é só texto, tudo bem? Então vamos começar aqui rapidinho, vou tentar ser o mais simples possível, o mais objetivo, beleza, gente? Então aqui eu preparei uma apresentação, vamos começar a apresentação. Então vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de substância química, uma substância simples ou uma mistura, nós estamos falando de matéria, né? Nós estamos falando de elementos químicos. E então, para a gente começar a nossa aula, para vocês começarem a entender um pouco melhor essa matéria, é importante que vocês saibam diferenciar o que é um elemento químico, o que é uma substância, uma molécula. Não vai ser agora que vocês vão aprender tudo de química, tá certo? Mas pelo menos alguns termos para a gente conseguir inserir vocês dentro dessa matéria. Então vamos lá. Então, a estrutura da matéria, o termo matéria refere-se a todos os materiais ou coisas que compõem o universo. Ah, mas o quê? Tudo? Tudo, gente. Pode ser uma matéria sólida, pode ser a mesa que eu estou aqui, o computador, pode ser o nosso próprio corpo. Pode ser a matéria na forma líquida, a água, por exemplo. E pode ser também matéria na forma gasosa. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, se a gente pega, por exemplo, o ar ocupa lugar no espaço. Se eu pego uma bexiga, eu consigo encher a bexiga de ar. E o ar está ocupando aquele espaço. O ar é mais volátil. O gasoso é mais volátil. Eu consigo fazer vento, eu consigo espalhar o ar com mais facilidade do que um sólido, do que um líquido. Mas o ar também é uma matéria. Então, tanto gasoso, quanto líquido, quanto sólido, tudo é matéria. Beleza? O meu celular, meu computador, a mesa, o meu corpo, o ar, a água, tudo isso é matéria. E se é matéria, é formado por elemento químico. Toda a matéria é formada pela junção de elementos químicos. Tá certo? Mas quais? Quem são esses elementos químicos que formam toda a matéria do planeta, inclusive o corpo dos seres vivos? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Deixa eu tirar minha canetinha. Então vamos lá. Tabela periódica. Eu sei que muitos de vocês nunca viram a tabela periódica, mas já ouviram falar, né? Então, basicamente, bem rapidinho, o que é uma tabela periódica? A tabela periódica é uma construção em que vai aparecer todos os elementos químicos que compõem toda a matéria do planeta. Então, tudo que é matéria. De novo, gás, líquido, sólido. Toda a matéria do nosso planeta é composta pela junção, pela ligação entre esses elementos químicos que vocês estão vendo aí na tabela periódica. Então vamos lá, deixa eu pegar a canetinha de novo. Então aqui, ó, eu tenho desde o elemento que é bem recorrente, que é o hidrogênio, recorrente que aparece em várias substâncias, até elementos pouco conhecidos. Então todo elemento químico está aqui. Ouro, prata, aqui eu tenho boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Todos esses elementos químicos são, na verdade, átomos, certo? São pequenas estruturas que vão se juntando a outras estruturas para compor toda a matéria do planeta. Espero estar sendo simples e objetivo. Espero que vocês consigam entender. Então, por exemplo, a água. A água ela é composta por alguns desses elementos que tem aqui na tabela periódica. Quais elementos? O hidrogênio ligado a oxigênio. Então, esses dois elementos aqui, eles se unem. Então, esses elementos químicos, eles têm, a maioria deles tem a capacidade de fazer ligações. Então, eles aparecem às vezes juntos, às vezes separados.
Eles conseguem fazer ligações todos com todos? Não. Eles têm afinidade, um elemento químico tem mais afinidade para fazer ligação com outro e assim por diante. A água, por exemplo, eu sei que vocês já devem ter ouvido falar que a água é o H2O. O que significa H2O? Esse 2 significa H2, significa que são dois átomos de hidrogênio, H2, ligado ao O, que é o oxigênio. Aqui, minha caneta tá ruim de novo, gente. So sorry. Vou escrever de azul aqui, ó. Ligado ao O. Então fica H2, que são dois hidrogênios, ligado ao O, que é o oxigênio. Mas não deveria ser O1. Quando é um elemento só, nessa ligação, formando uma substância, a gente não escreve nada, tá? Então é H2, que são dois hidrogênios, O, porque é um oxigênio. Sal de cozinha. Sal de cozinha também é uma substância, é uma matéria, então é composto por quê? Composto por elementos químicos. Quais? É o sódio, que está aqui, ó, Na, ligado ao cloro, que é o Cl. NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha. E assim sucessivamente. Às vezes, um átomo ele faz uma ligação com outro átomo igualzinho a ele. Por exemplo, o oxigênio gasoso, aquele oxigênio que a gente inspira, que a gente utiliza na respiração, a fórmula dele é O2. Então, na verdade, é um oxigênio que se liga a outro oxigênio. Então, O2 forma uma substância, que a gente chama de uma molécula, O2. Tudo bem? Então, resumindo aqui, toda matéria, inclusive o nosso corpo, seres vivos, é composto pela junção, pela união desses elementos químicos que vocês estão vendo aí, da tabela periódica. Tudo bem? Nossa, professor, então um copo de água tem um H2O? Não, um copo de água tem incontáveis, milhões, bilhões de H2O, de moléculas H2O, certo? Sal de cozinha, um potinho, tem iões de NaCl. Quando eu respiro o oxigênio, quando eu tiro o oxigênio do ar, né? Na verdade, nosso pulmão pega todo o ar, ele separa o oxigênio vai para o sangue, eu pego várias moléculas, incontáveis moléculas, substâncias O2. Então, toda a matéria do planeta eu consigo representar por essas fórmulas, por essa união desses elementos químicos. Tudo bem? É um pouco complicado, eu sei que no começo vocês vão ter um pouco de dificuldade de entender o que eu estou falando, mas conforme as aulas vão passando, tem ano que vem, tem o oitavo ano, a gente sempre vai falar um pouquinho da tabela periódica. Porque todos os elementos químicos estão aí. E a junção deles, a união deles, forma toda a matéria. Vamos passar aqui rapidinho, qualquer coisa eu volto depois. Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Então, aqui está o elemento químico. Então, por exemplo, Fe. Fe é um símbolo de um elemento químico que é o ferro. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tirar aqui, só voltar um pouquinho na tabela periódica. Tá vendo que existem os símbolos. Então, B significa boro, é o elemento químico boro. O C, ele representa o carbono. O N, o nitrogênio. Se eu quero saber o ouro, aqui ó, AU, ouro. Ué, mas aqui tem duas letras e aqui tem uma letra só. É assim mesmo, gente. Alguns elementos químicos, eles são representados por uma letra maiúscula. E outros elementos químicos são representados por uma letra maiúscula, seguido de uma letra minúscula. Nunca será duas letras maiúsculas. Se eu representar duas letras maiúsculas, é porque eu estou representando já uma ligação. Por exemplo, H2O. Então é H maiúsculo e O maiúsculo. Mas aqui eu já estou representando, H2O representa uma substância, uma molécula. Uma ligação entre o elemento hidrogênio com o elemento oxigênio. Tá certo? Uma união. Então, de novo, como que são representados os elementos químicos? Por símbolos. Eles são pequenas estruturas, cada elemento desse. E cada estrutura dessa tem as propriedades, é uma estrutura diferente da outra, mas todos eles são átomos. Tudo bem? São unidades.
Então, ou uma letra maiúscula, como o fósforo aqui, ó, que é o P maiúsculo, ou uma letra maiúscula seguida de uma letra minúscula, como o sódio aqui, ó, N maiúsculo e A minúsculo. Então, vamos voltar lá para os elementos químicos, para os átomos. Então, aqui eu tenho o ferro, que ele é representado pelo símbolo Fe. Tá vendo que aqui é um elemento químico. O ferro, então, é representado por o F maiúsculo e o E minúsculo. Porém, na natureza, o ferro quase nunca está sozinho. Ele sempre não, né? Na maioria das vezes, ele está junto. Três ferros, está aqui, ó, Fe3. Então, três ferros se unem a quatro oxigênios, formando óxido de ferro. Então, na natureza, geralmente eu encontro ferro sempre unido ao oxigênio. Cálcio, o cálcio é Ca. Mas, na natureza, eu encontro cálcio quase sempre unido a um elemento C, que é carbono, tá vendo que é maiúsculo, junto com três elementos Os, que é o oxigênio. Isso daqui forma a substância, a molécula carbonato de cálcio, que vocês conhecem. Então, o cálcio, você encontra na natureza frequentemente ele junto com esses outros átomos, amigo deles, no carbonato de cálcio. Já a prata, que é a G, a prata na natureza ela se encontra geralmente sozinha mesmo. Tá? Ela não é muito de ficar fazendo ligação química. O oxigênio eu encontro ele em várias substâncias, o elemento oxigênio. Agora, quando eu falo do oxigênio que eu respiro, o oxigênio que eu respiro não é o oxigênio sozinho, o elemento. É ele unido a outro oxigênio, que é o O2. Esse mesmo oxigênio, esse O2, pode se unir a mais um outro oxigênio, formando O3. Mas o O3 já é uma outra substância. É o ozônio. De novo, é um pouco complicado e vai chegar uma hora no nosso estudo de ciências até o 9º ano que a gente vai aprender, eu vou explicar para vocês como funcionam essas ligações. Elas não funcionam ao acaso, tá? Então, agora não é o momento da gente entender como é que o O se liga a outro O, como é que o O se liga ao C. Eu só quero que vocês entendam que existem essas ligações. E as substâncias na natureza, elas são formadas por essas ligações entre os átomos, entre os elementos químicos. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Átomos e moléculas. Então aqui, ó, eu tenho um átomo H se uniu a outro H, formou H2. H2 é o hidrogênio gasoso e tem na natureza bastante. Água. Água é um H que se liga a outro H, formou H2. Se ligou a um O. Tá vendo que o O é diferente de H. O O é maior. Cada elemento químico tem característica diferente. Olha, eles ficaram ligados. Aí formaram uma molécula. H2O. Certo? Então aqui eu tenho uma molécula composta por dois Hs, por elementos iguais. Por dois elementos iguais. E aqui eu tenho a água, a molécula da água, formada por dois tipos de elementos diferentes, o H e o O. Sendo que o H eu tenho duas vezes, tenho dois Hs. Tá? Tudo bem, né? Agora vamos entrar na matéria propriamente dita. E o que é uma substância pura e o que são as misturas? Então, olha aqui, eu vou ler para vocês o que eu coloquei. Só um minuto, o professor precisa tomar água, já que eu não posso tomar café, estou sem café em casa, eu vou tomar água. Então, vamos lá. Uma substância pura é o conjunto de apenas uma espécie química, ou seja, ela não está misturada com as outras. Então, voltando aqui. Não, vou falar nesse slide mesmo. Quando o material possui propriedades fixas e invariáveis em toda a sua extensão, dizemos que se trata de uma substância pura. Então, vamos lá. Agora eu vou voltar. Voltando nessa tabelinha aqui. Apareceu. Ai, meu Deus, voltou. Não sei voltar, gente. Desculpa, já vamos voltar lá. O computador não está me ajudando hoje. Apareceu. Então, olha aqui. Eu tenho aqui o óxido de ferro.
Aqui eu tenho carbonato de cálcio. Aqui eu tenho a prata. E aqui eu tenho o oxigênio gasoso. Se eu tenho em um recipiente, num copo, num balão, que a gente chama de balão de oxigênio, ou em qualquer outro tipo de local, se eu tenho apenas o oxigênio gasoso, significa que eu tenho uma substância pura. Eu só tenho O2 naquele balão de oxigênio. Se eu tenho num copo, eu tenho um copo cheio de carbonato de cálcio, eu só tenho essa substância. Significa, então, que naquele pote eu tenho uma substância pura de carbonato de cálcio. Se eu tenho uma medalha de prata, só prata, então aquela medalha, ela é uma substância pura, prata. Certo? Porém, não importa se eu tenho uma substância que ela é composta por vários elementos químicos. É uma substância só, é o carbonato de cálcio. Aqui é o óxido de ferro. Aqui é a prata. Aqui é a substância simples mesmo. E aqui é o oxigênio. Não importa que ele é composto por 3, 4 tipos de átomos diferentes. Ele é uma substância só. Então, assim, eu posso chamar ele de substância pura. Vamos para frente aqui. Então, olha aqui. Se eu tenho um copo com água, mas só água, água pura, água destilada que a gente chama, é uma substância pura. Balão de oxigênio, substância pura. Eu tenho um pote com sal de cozinha. É só sal que tem lá dentro, que é NaCl, é só sal. Então, é uma substância pura. Tá vendo? Aqui, quando o material possui propriedades fixas. O que é propriedade fixa? Naquele copo de água, em toda a minha água, eu tenho a mesma substância, a mesma molécula. Elas não são diferentes uma das outras. Um H2O é igual ao outro H2O. Certo? Tem uma medalha de ouro, uma medalha de prata. Eu tenho o ácido sulfúrico. Olha o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico tem o H de hidrogênio, o S de enxofre, que aí vem do sulfúrico, né? Vem de enxofre também, isso a gente vai aprender depois. E tem o O de oxigênio. Mas eles formam uma substância só, eles estão ligados, eles estão juntos. Eles formam o ácido sulfúrico. Então, se eu tenho um recipiente só com ácido sulfúrico, eu digo que lá eu tenho uma substância pura. Então, vamos lá. Olha aqui. Ah, professor, mas tem 2 elementos químicos formando essa substância pura. Sim, tem 2 elementos químicos. Eu posso diferenciar uma substância que tem apenas um tipo de elemento de uma outra substância que tem 2 tipos de elementos diferentes? Posso diferenciar. No texto eu não diferenciei. Aqui eu vou explicar para vocês. Olha aqui. Tem um balão só com esse gás aqui, ó, gás de hidrogênio, tá vendo? H2. Tem 2 Hs aqui. Então, é uma substância pura? É uma substância pura. Quantos tipos de elementos químicos tem? Só tem H. São 2, mas só tem H. Então, eu chamo de substância simples. É uma substância pura simples. Porque eu só tenho H. Balão de oxigênio, eu só tenho, são 2 Os, mas só tenho O. Então, é uma substância pura simples. Ele é constituído de uma molécula, porque é uma junção de átomos, de um mesmo elemento químico. Aqui o ozônio, ó, o A3 que eu falei para vocês. Eu tenho uma substância formada por 3 átomos de oxigênio. É o mesmo elemento químico. Então, é uma substância pura simples. Aqui eu já tenho outras substâncias puras também, tá? Não importa que, lembra, não importa que aqui o H está junto com o O. Eles estão juntos e estão formando a mesma molécula, que é a água. Mas são 2 elementos diferentes. Então, eu chamo isso de substância pura composta, porque ela tem 2 tipos de elementos químicos diferentes. Sal de cozinha. Eu tenho lá um pote de sal de cozinha. Eu tenho uma substância pura. Só tenho sal de cozinha. Porém, o sal ele é composto pelo Na e pelo Cl. Na que é sódio, Cl que é cloro. Então, uma substância pura composta. Não é uma substância pura simples, igual o que a gente viu no slide anterior. O açúcar é uma loucura. Que a gente chama de molécula orgânica, né? É um carboidrato. O açúcar ele é composto C12, H22O11. Na verdade, um açúcar simples, uma glicose, é C6H12O6. Mas aqui, vamos ficar com esse açúcar aqui super complicado. Ó, 12 Cs, que é carbono, 22 Hs, 11 Os. Então aqui eu tenho 34 mais 11, 45. Não posso errar a conta na online, né?
Também não tem ninguém aqui para me corrigir, que pena. Mas 45 mesmo. Eu tenho 45 elementos químicos unidos, formando uma substância só, que é o açúcar. Então, se eu tenho um copo com açúcar, com esse tipo de açúcar, eu tenho uma substância pura. Porém, eu tenho 3 tipos de elementos diferentes. Então, ela é uma substância pura composta. Certo? Eu não sei voltar o slide. Ah, voltei. Ó. Agora já sei voltar. Aqui é a substância pura simples, porque só tem um elemento. Ah, eu tenho mais do que uma vez esse elemento, mas é um elemento só. Só hidrogênio, só oxigênio. E substância pura composta, porque eu tenho 2 tipos de elementos diferentes. Lembrando que no resumão de vocês e no exercício eu não diferenciei. Eu só coloquei substância pura, não importa se é composta ou simples. Aqui no vídeo eu estou diferenciando um pouquinho para vocês, beleza? Vamos lá. Substância pura simples e substância pura composta, olha que lindo. Ali, a diferença entre eles, então é isso, gente. Os dois são substâncias puras, porque aqui eu tenho um copo só com água, tá vendo aqui, ó? Esse é o O e o branquinho é o H. Então, um H2O, um H2O. Na verdade, num copo eu tenho muito mais do que isso de H2O. Mas só tenho H2O. Então, é uma substância pura. Porém, como eu tenho H e O, é uma substância pura composta. E aqui, eu tenho, tá fechadinho, só tem o oxigênio. O oxigênio é gás, né? A água na temperatura ambiente, né? É líquido. Pelo menos na temperatura ambiente do Brasil, né? Se a gente estiver na Rússia a menos 20, ela fica sólida, né? Ela congela. Então aqui no oxigênio eu tenho, maravilhoso oxigênio aqui, eu tenho uma substância pura, porém simples, porque eu só tenho o elemento químico oxigênio. Tudo bem então para a substância pura? Ninguém vai me responder, então tá tudo bem. Então eu volto, qualquer coisa. Eu explico de novo em outra oportunidade. E as misturas? Tá bom, o que são as misturas então? Se eu pego 2 substâncias puras e misturo uma com a outra. Então se eu pego, por exemplo, água, que é H2O, e o açúcar, que é aquela molécula hipercomplicada, e eu jogo açúcar na água, eu tenho uma mistura de 2 substâncias. O açúcar, a molécula do açúcar, ela não vai grudar com a molécula da água. Vão ficar as duas ali, ó. Água junto com açúcar. Igual está aqui na figura. Eu tenho, possivelmente, aqui pode ser uma molécula de água. Aqui tem um oxigênio, vamos dizer. Aqui eu tenho uma outra coisa aqui. Então eu tenho várias moléculas diferentes. Várias substâncias diferentes nesse pote aí. Nesse copo. Então, se eu misturar água com açúcar, eu tenho 2 substâncias puras no mesmo local. Então, eu tenho uma mistura. Meu cafezinho. Cafezinho, você não pega o pó de café e mistura com a água? Não são 2 substâncias diferentes? 2 substâncias puras diferentes que você está misturando? Então, eu tenho também no meu cafezinho lá, que eu tomo todo dia, maravilhoso. Eu tenho uma mistura. Tudo bem? Então, aqui eu estou representando através das moléculas, das substâncias, né? Então aqui eu tenho, quantas diferentes eu tenho aqui? Uma aqui, ó, essa é igual a essa. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Então eu tenho essa e essa, uma diferente. Essa e essa, 2 diferentes. Essa e essa, 3 diferentes. Essa e essa, 4. Eu tenho 5 substâncias puras misturadas, formando então ali uma mistura. Próximo aqui. Então, deve ter isso no resumo de vocês. Uma mistura é um material formado por 2 ou mais substâncias, sendo que cada uma destas denominada componente. Então, se eu tenho água com açúcar, qual é o componente da minha mistura? A água e o açúcar. Certo? Tem uma definição que eu não dei para vocês no texto, mas que eu acho interessante. E é uma coisa que vocês também já sabem, vocês já ouviram falar, que é de solvente e soluto, certo? Então, por exemplo, o solvente, ele dissolve o soluto. Tudo bem? Então, numa mistura de água com açúcar, quem que é o solvente? Quem que vai dissolver o outro? Não é a água que vai dissolver o açúcar? Sim, né? Então, a água sempre é o solvente.
A água sempre vai ser solvente. Existe só água dissolvente? Não, existem outros solventes. Por exemplo, o álcool pode ser um solvente, mas geralmente a água é o solvente universal. Então, se eu misturo meu café, meu pauzinho de café, com a água, quem que é o solvente? A água. Quem que é o soluto, que vai ser dissolvido? O cafezinho. Mas depois a gente pode falar disso numa outra hora. As misturas, pessoal, elas são... deixa eu voltar um pouquinho aqui. As misturas, elas são também classificadas entre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Isso tem no resumo. Muito fácil. Qual a diferença entre homogêneo e heterogêneo? Sim, homogêneo é uma coisa igual e heterogêneo é uma coisa diferente. Esse prefixo homo e hétero, ele é utilizado no dia a dia, é utilizado em ciências muitas vezes. E sempre é isso, homo igual, hétero diferente. Então, qual é a diferença entre as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas, né? É isso que eu vou falar agora. Então, aqui, mistura material formado, já li essa parte. Então, para falar um pouquinho dessas misturas, vamos falar de fases. Fase, quando eu estou na sala de aula, eu gosto de falar que é o que eu enxergo, certo? Cientificamente, eu posso falar que fase é uma mistura. Fase em uma mistura é cada uma das porções que apresenta aspecto homogêneo e uniforme. Que lindo, mas eu, simplificando, é o que eu estou enxergando. Então vamos lá. Então eu tenho a mistura homogênea. A mistura homogênea apresenta uma fase. Não é? Homo não é igual? Então, se eu estou olhando para uma mistura e eu só vejo uma coisa, certo? Se ela é homogênea, se ela é igual à mistura, eu não consigo diferenciar quais, a olho nu, né? Mas também no microscópio, depois a gente vai falar sobre isso. Se eu não consigo diferenciar o que é o soluto, o que é o solvente, se eu não consigo enxergar isso, eu tenho a mesma coisa, meu cafezinho. Cafezinho, o pó de café mistura, né, na água, então a água dissolve o café e fica um copo com um líquido preto do começo ao fim. Eu consigo enxergar uma diferença? Eu consigo ver no meu cafezinho o que é pó de café e o que é água? Não. Então, é uma mistura homogênea. Quantas fases tem aí? Eu não estou enxergando, eu estou enxergando uma fase só, estou enxergando a mesma coisa no meu copo inteiro. Então, a mistura homogênea é aquela que só tem uma fase. Água com açúcar. Se eu misturo água no açúcar... Aliás, misturar água no açúcar é demais, né? Se eu misturo açúcar na água, eu consigo depois que eu misturar bem, que eu dissolver... Olha a palavra. Que eu dissolver bem o açúcar. Eu consigo olhar para o copo e falar, ali tem um açúcar, ali tem uma água? Não consigo, né? Então, uma fase é uma mistura homogênea. Porém, existem algumas misturas. Mistura de sólidos com líquidos. Por exemplo, eu jogo areia na água. Eu não consigo, a areia não vai para baixo, não é? Eu não vou olhar a areia, eu vou conseguir enxergar a areia. Se eu consigo enxergar a areia, é porque eu estou vendo tanto a água quanto a areia. Então, é uma mistura homogênea? Não. Não é uma mistura homogênea. É uma mistura heterogênea. Então, se eu tenho mais do que uma fase na mistura, se eu misturei duas substâncias, eu consigo enxergar o que é uma substância e o que é outra substância na mistura, eu não tenho uma mistura igual, eu tenho uma mistura heterogênea. Isso significa que eu não tenho solvente e soluto. Um não está dissolvendo o outro. Os dois estão aparecendo dentro da mistura. Então, eu tenho uma mistura heterogênea, uma mistura diferente. São duas fases ou mais. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Olha aqui. Ó, bem o exemplo que eu dei, né? Deixa eu me colocar aqui para cima. Água e areia. A areia é mais pesada, né? Ela acaba indo para baixo e eu consigo enxergar a areia e a água. Ela está misturada. A areia é uma substância, a água é outra. Então eu tenho duas fases. Se eu tenho duas fases, quando eu misturo água com areia, eu tenho uma mistura heterogênea. Mas aí, não contente, eu joguei óleo. Vocês sabem que óleo e água não se misturam. A água não dissolve o óleo e também não dissolve a areia.
Vocês entenderam? Então, que solvente e soluto, dissolver, eu só tenho misturas homogêneas. Em misturas heterogêneas, eu não tenho. Um não dissolve o outro. Uma mistura homogênea, por o solvente dissolver o soluto na mistura homogênea, eu chamo de uma solução. Mistura homogênea também eu posso chamar de solução. Então, aqui a água não dissolve a areia, também não dissolve o óleo. O óleo é o mais leve, fica aqui em cima. Então, mas eu consigo enxergar os três. Eu consigo enxergar a areia, a água e o óleo. Então, eu consigo enxergar quantas fases, quantas coisas diferentes? 3. 1, 2, 3. Então, é uma mistura heterogênea. Então, 3 aspectos homogêneos aqui. Ó. 3 aspectos homogêneos. O que isso significa aqui? Deixa eu colocar de vermelho. 3 aspectos homogêneos. A areia é um aspecto homogêneo, que ela é igual. A água é outro aspecto homogêneo e o óleo é outro aspecto. Aqui eu tenho uma mistura heterogênea. Olha outra mistura heterogênea aqui. Água líquida, água em outro estado físico e limalha de ferro. O ferro é mais pesado, vem para baixo, a água fica no meio, o gelo vai boiar por conta de densidade, que é a matéria nossa, a gente vai aprender ainda. Então eu tenho um sistema trifásico, mas com 2 componentes, porque a água líquida e a água com gelo continua sendo H2O. Mas aqui, de qualquer jeito, eu tenho uma mistura heterogênea. Outros exemplos. Olha a água e o açúcar. Eu consigo dizer o que é o açúcar aqui? Não, né? Porque o açúcar foi dissolvido pela água. Se ele foi dissolvido pela água, tem uma mistura homogênea. Eu só vejo uma fase aqui, né, gente? Só tem uma coisa aqui, ó. É homogênea, é tudo igual, porém é uma mistura. Ah, se não falarem para mim que tem açúcar aí, eu não vou saber. Eu não vou conseguir diferenciar um copo de água ou um copo de água com açúcar. Às vezes sim, fica um pouco mais turvo, mas eu posso dizer que é uma água pura. Mas se eu sei a composição, eu posso dizer que é uma mistura homogênea. A água dissolveu o açúcar, é uma solução. Aqui, de novo, água com óleo. Mistura heterogênea, 2 fases. Olha que interessante, água com gás. Eu consigo enxergar o gás, as bolinhas de gás. O gás que tem na água com gás é o gás carbônico. Então eu consigo enxergar as bolhas de gás carbônico e a água. Se eu consigo enxergar 2 coisas diferentes, então eu tenho uma mistura heterogênea. Beleza? Continuando aqui. Vamos lá. Ainda com mistura homogênea e mistura heterogênea. Aqui, olhando de novo a água com óleo. Isso daqui é o exemplo clássico de uma mistura heterogênea. E olha aqui a água com açúcar. Eu consigo diferenciar a água com açúcar? Consigo saber onde está a molécula de açúcar, onde está a molécula... Não consigo. Então é uma mistura homogênea. Na verdade, se não falar para mim que aqui tem açúcar, é como eu disse no slide anterior, eu não sei. Mas se, por exemplo, numa atividade eu disser que tem água e açúcar, aí você vai lá e coloque que é uma mistura homogênea. Beleza? Aqui no aspecto, que a gente chama aspecto químico, né, que eu expliquei para vocês. Olha aqui que interessante. Ar. O ar. O que tem no ar? O ar, a gente fala muito do oxigênio, mas o ar tem vários gases. O ar tem oxigênio, o ar tem gás carbônico, o ar tem muito nitrogênio. Então o ar, se eu encher meu balão de ar, o ar ele é uma mistura. Mas eu consigo enxergar no ar o que é o oxigênio, o que é o nitrogênio, o que é o gás carbônico, o que são outros gases que tem no ar, o que tem água. No ar tem água também. Eu consigo enxergar a diferença entre eles? Não. Então, o ar é uma mistura de gases, porém uma mistura homogênea, porque eu não consigo diferenciar um gás do outro. Então, é homogêneo. Agora, água com areia. Aqui eu tenho a molécula de água. Na verdade, não sei se essa é água ou areia. Eu sei que eu tenho 2 moléculas diferentes. Tenho 2 substâncias diferentes. Mas eu consigo enxergar o que é água e o que é areia no copo. Então, é uma mistura heterogênea. Beleza, queridos? Será que vocês estão conseguindo entender? Quero só ver. Água mineral. Eu coloquei isso, já estou terminando. Acho que ficou até um pouco maior do que eu esperava esse vídeo. A água mineral.
Olha aí, gente, é água mineral, com minerais. Então, o que eu tenho além do H2O da água? A água que a gente toma todo dia, que eu acabei de tomar, não tem só água pura, H2O. Nem é muito saudável tomar água pura, que a gente chama de água destilada no laboratório. Não, a gente toma água mineral, que é uma água misturada com tudo isso que está aqui, e mais um pouco. Magnésio, sódio, sulfato. Tá vendo? São várias substâncias que estão misturadas na água mineral. Olha a palavra, estão misturadas. Então a água mineral, ela não é uma substância pura. A água destilada é uma substância pura, que é só H2O. A água mineral é uma... Nossa, como eu gosto de fazer bagunça com isso daqui. A água mineral, então, é uma mistura. É uma mistura do quê? De água com os minerais que estão aqui. Aí, ó. Meu Deus. Deixa eu ver. Aqui. É uma mistura. Os minerais com H2O da água. Então, não esqueçam. Água pura. Para ser substância pura, a água tem que ser destilada. Só H2O. Quando a água está na fase que a gente toma na torneira, ou quando a gente compra, essa água é uma mistura. É uma água mineral. Próximo. Para finalizar. Para finalizar, gente, é dizer que a vida não é tão simples quanto a gente gostaria que fosse, né? Então, quando eu falei que é tudo que a gente enxerga, não é sempre assim. Existem algumas exceções. Mas essas exceções, a gente só consegue descobrir elas quando a gente coloca no microscópio. Então, são propriedades microscópicas das misturas. Se eu pego, então, o leite a olho nu, sem usar o microscópio, deixa eu pegar minha canetinha, sem pegar o microscópio, eu olho o leite e eu não consigo enxergar uma diferença. Mas eu sei que no leite eu tenho proteínas, eu tenho gordura, eu tenho água, eu tenho várias substâncias no leite. Então eu sei que o leite é uma mistura. Mas olhando para ele assim, eu não consigo ver diferença nenhuma, eu só vejo uma fase. Então eu diria que o leite é uma mistura homogênea. Porém, como está dizendo aqui, o aspecto visual de uma mistura não se restringe apenas à simples percepção no olho nu. Conhecendo um pouco mais a propriedade do leite, você vai ver que, por exemplo, eu tenho substâncias no leite, infelizmente não apareceu aqui no meu slide, eu tenho substâncias no leite como gordura que não se dissolve na água, certo? E outras substâncias que eu tenho dentro do leite que não se dissolve na água. No microscópio eu consigo ver essa diferença. No microscópio eu consigo saber que naquele ponto eu tenho uma gordura, naquele ponto eu tenho uma água, naquele ponto eu tenho uma outra coisa. Então o leite e um outro líquido também que parece uma mistura homogênea, mas é heterogênea, é o sangue. Então tanto o leite quanto o sangue, no microscópio, a gente consegue descobrir que eles são sim misturas. Misturas heterogêneas, não homogêneas. Estou olhando a olho nu, eu olho esse copo de leite, eu falo que só tem uma fase, então é homogêneo. Porém, nós sabemos que o leite é uma mistura heterogênea e o sangue é a mesma coisa. No sangue, a gente vai aprender ainda, nós temos células, várias células, temos água, temos hormônios, proteína, enfim, a gente tem muita coisa no sangue também que não se dissolve na água. Porém, olhando, quando a gente tira o sangue, a gente olha e só vê uma fase vermelha. Mas no laboratório a gente consegue identificar diferenças no microscópio. Então, tanto o sangue quanto o leite são misturas heterogêneas, apesar de, a olho nu, parecer homogêneas. Ufa! Tá certo então, queridos? Semana que vem, essa semana vocês vão responder essa atividade do Google Forms, lá no questionário de toda semana. Vão responder sobre misturas homogêneas, misturas heterogêneas, substâncias puras, né? Que eu não dividi em simples e compostos, como eu dividi aqui na videoaula. Primeiro vocês vão responder sobre isso. E na semana que vem, eu vou passar um texto para vocês, que é o método de separação de misturas. O que é isso? O que são os métodos de separação de misturas? Essas misturas que nós vimos aqui, às vezes elas não são muito atraentes para a ciência. A ciência gosta
Ou vai gostar de trabalhar com substâncias puras de volta. Porém, eu tenho uma mistura. Então, eu tenho que separar essas substâncias que formam uma mistura. Então, quais são os métodos que eu posso utilizar para tornar uma mistura substâncias puras de novo? Por exemplo, uma água suja. A água está suja, mas eu quero água limpa. Eu quero tirar a água daquela sujeira. Eu quero tirar a sujeira da água. Eu preciso de uma solução. Então, esses métodos que a gente utiliza para separar as misturas, para elas voltarem a ser puras de novo, é o tema da semana que vem. Tudo bem? Então é isso. Um beijão, um abração para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem. E boa atividade para todos. Tchau!